Olá, tudo bem com você? Eu sou Edilene e mais uma vez, só um minutinho deixa eu só pôr tem uma caixinha aqui onde eu guardo o meu batom, que eu dou uma retocada aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a você que chegou ao meu canal, a você que ouviu o meu vídeo até o fim, ainda que porventura não tenha achado lá aquela coisa, mas que você assistiu até o fim, eu quero deixar aqui a você o meu muitíssimo obrigada. Bom, eu disse a vocês num outro vídeo que eu estava lendo o livro de Nick Vujicic. Então, eu confesso a vocês que pela segunda vez eu fiquei tocada com a vida desse rapaz, porque foi um rapaz, até onde o livro passa a mensagem, que ele foi uma pessoa que quando nasceu a mãe não quis pegá-lo porque achou aquilo, a própria mãe achou uma aberração. O pai desmaiou quando viu que ele não tinha dois braços, não tinha, ou seja, ele era aos olhos nossos, né, humanos, cheio de, no caso, não era nem imperfeições, no caso, defeitos. E falando em defeitos, eu venho novamente, eu já falei aqui uma vez sobre Jesus, e hoje, em virtude de muitas coisas que meus olhos puderam ver, meus ouvidos ouviram, e também me baseando aqui na leitura da vida, né? Um livro que eu vou colocar autobiográfico de Nick, eu venho através desta falar de Jesus. Jesus é uma pessoa que, se formos analisar, a supremacia dele é tão grande, mas tão grande, que ele lidou com todos os níveis e tipos de imperfeição e encarou com amor cada uma dessas imperfeições. A primeira, veja bem, e aliás, ele não só lidou, como também defendeu imperfeitos, porque geralmente a nossa tendência, nós tendenciamos a julgar, a apontar, a falar, a, vamos dizer assim, desejar que, como se fosse, que nem no sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela palavrinha assim, pirlim-pim-pim, e a coisa desaparece. Não é mais ou menos assim? Mas Deus, Jesus, eu vou falar Jesus, né? Que a introdução aqui é Jesus. Jesus, ele amou pessoas renegadas. E quando eu estava lendo aqui uma página do livro, eu vou colocar autobiográfico de Nick, eu pude entender quando você é renegado, quando você é rejeitado. Gente, você já pensou, nasce uma criança, o que a mãe faz no nascimento de uma criança? Tem familiares que, né, filmam o nascimento da criança, vai para o quarto, filmam, né, com o perdão da colocação, a primeira mamada, e tem criança que eles já fazem aqueles jogos de câmera que parece que a criança está de mãozinha posta. Enfim, esse rapaz, ele nasceu numa época em que essas coisas
já existiam, né? Esse rapaz, ele nasceu numa época em que essa coisa assim de fazer vídeo de bebê nascendo já existia. Ele nasceu numa época em vamos supor, veja bem, a igreja, né, que ele nasceu, porque ele nasceu em um lar evangélico, a igreja, ao invés de comemorar o nascimento dele, a igreja ficou de luto, porque ele era deficiente. E a tendência nossa, eu não vou nem dizer, porque eu também estou aqui neste plano, aqui eu estou explanando aqui no meu canal, mas eu sou uma ser humana como outra qualquer. Eu tenho raiva, eu perco a paciência. Vocês acham que não? Gente, eu, sinceramente, sabe, eu não sou, eu não sou coadjuvante, nem participante, nem convidada a participar para comercial de Família Margarina. Entendeu? A minha família é uma família que a gente fica bravo um com o outro, a gente se irrita um com o outro, a gente não pede tempo, a gente fala, sai da minha frente, porque senão, entendeu? Família real. Mas não é real o dinheiro, família realidade mesmo. Eu tô falando aqui, eu, Edilene, estou aqui no meu canal falando de uma realidade. Eu não vou chegar aqui para vocês e dizer para vocês, olha, eu confesso a vocês que eu não perco a paciência jamais, nunca. Se eu fizer isso, eu vou estar mentindo. Porque o autor da paciência, da tolerância, da resiliência, do amor infinito, da misericórdia que é renovada a cada dia, é Jesus. É Jesus que é proprietário de todas essas qualidades. Eu estou apenas aqui, neste plano, em busca eu vou chamar assim, da aquisição diária dessas propriedades que é própria de Deus. Então, eu me vejo como no mercado. Gente, esse cachorrinho, ele é morador aqui da minha calçada. E quando eu tô aqui gravando o vídeo, ele gosta que a vozinha dele apareça, tá? Eu espero que vocês entendam. Então, eu quero dizer que eu me sinto neste plano como se eu estivesse em um mercado. Quando a gente entra num hipermercado, dá vontade da gente catar e levar tudo, né? A casa da gente não vai caber tudo que a gente está vendo ali. Mas dá vontade, não dá? Quando a gente entra num hipermercado, dá vontade da gente catar e levar tudo. Muitas vezes a despensa da gente é pequenininha, mas a gente vê aquele hipermercado, aquele... E quando o preço tá assim, diferenciado, né? Então Deus, ele é um hipermercado. E neste hipermercado de Deus, ele é proprietário de tudo que você pode imaginar, que é limpo, claro. Tem um cântico que diz assim: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, através do sangue de Cristo, no mercado, no hipermercado, Deus, me perdoem colocar assim, Deus é um hipermercado, onde ele possui todas as sortes de qualidades nobres,
E nós somos os frequentantes deste hipermercado. Às vezes a gente se excede na impaciência, né? Não tem gente que fala, ih, viajou na maionese. Ih, nossa, pirou na batatinha. Ih, nossa, pronto. Tem uma que fala, nossa, vai lamber sabão. Eu uso muito essa colocação, vai lamber sabão. Entendeu? Então, o hipermercado Deus, ele é uma pessoa que, em entrando um deficiente, vamos supor, na sua personalidade, um deficiente físico, um deficiente na sua conduta, né? Deus, ele é um ser que o hipermercado dele, ele recebe e ele aceita todos os tipos de pessoa. Ele não faz divisão de classe, de cor, mas isso também, vamos ser franca, nos dias de hoje, falar, Deus não faz diferença de cor, de raça, de nacionalidade e etc. Vamos falar a verdade, isso já é batido, né? Até criança, né, do de creche, né? Aquelas crianças que a gente põe bebezinho já com 1 aninho, 2 aninhos, sabe disso, né? Então, mas no hipermercado Deus, ele é especialista. Eu tô dando aqui como exemplo o Nick, que foi um rapaz deficiente, não tinha braço, não tinha perna. A criança, quando nasce, a mãe já pega a criança, abraça a criança e o médico já pede já para ver se tem todos os funcionamentos dela funcionando, para que ela, se ela vai pegar o seio, se a mãe vai conseguir amamentar a criança. Esse menino ficou, esse rapaz, ele ficou largado até onde deu para mim entender. Ele ficou largado pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos pais, isolado, como se ele fosse, como se não tivesse nascido uma pessoa do ventre de uma pessoa, mas sim, ao que me deu a entender, nasceu-se um monstro, pelo que me deu a entender. Eu confesso que é a segunda vez que eu tô lendo este livro e mais uma vez eu me emocionei com esta parte. Eu me emocionei com o abandono. O abandono, me confesso que mexe comigo. O abandono em se tratando de todos os níveis, sabe? E quando eu comecei a ler essa parte em que ele foi literalmente, porque diz ele que à medida que ele foi crescendo, ele foi querendo saber dos pais como que foi. Ali por volta dos 13 anos dele. E foi difícil para ele entender que a mãe não conseguia pegá-lo no colo, que a mãe não conseguia amamentá-lo normalmente, a própria mãe. Mas o bom disso tudo é que o Nick, ele cresceu num lar cristão. E a primeira viagem que ele diz ter feito foi numa região do Egito, onde as pessoas também são excluídas. Elas vivem num lugar à parte, onde elas vivem de rejeitos. Hoje tem o lixo reciclável. E nessa visita que ele foi fazer neste lugar, o lugar é, pelo que dá a entender também na leitura, o lugar é fédido. O lugar de
Eu não vou arriscar aqui, que eu me confesso que eu esqueci o número da população deste lugar, mas o local fede. É um lugar isolado no Egito, onde as pessoas vivem de lixo. Então, nós estamos em 2023 e as datas que o Nick apresenta no livro dele não são datas tão, vamos dizer, tão antigas assim. E é muito triste ver isso, vamos supor, em datas que datam-se de 1990, na data aí, 90 e etc., 2000 e etc. Então, se formos somar, não são datas assim, por exemplo, 1840, 1832, aí seriam, né, uma coisa assim a dizer, faz muitos anos. Mas eu, particularmente, não acho que 1900 datas que se encontram, livros que são escritos onde as datas se encontram em 1990 e poucos, 2000 e poucos, eu particularmente não acho datas ou décadas, datas e décadas tão antigas, sabe? Para se estar vivendo, pessoas estar vivendo e estarem passando por tais situações. Por exemplo, eu, particularmente, desde a minha infância, confesso aqui a vocês, honestamente, eu tenho 5.4, eu sou uma pessoa, em se tratando de regiões da África, eu sou uma pessoa literalmente inconformada. Estou falando a verdade, estou me abrindo e dizendo a verdade. Porque eu tenho 5.4 de idade e desde a minha infância, via rádio, eu escutava tristes notícias da África. Olha, veja bem quantos anos se passaram. A África é um continente, até então, ao que me deu a entender em leituras e estudos e etc., riquíssimo. Riquíssimo. Então, é lamentável que tenha-se que outros países se unirem e muitas vezes não dá para entender. Desculpa, mas para mim, se eu estiver sendo ignorante, me perdoem, mas não dá para entender. As pessoas falam, certo, sendo bem honesta, já fui muito censurada na colocação, por exemplo, em que eu me pergunto se eu tenho filho, eu digo, graças a Deus, não. Graças a Deus eu não tenho. Mas, veja bem, a Bíblia tem um versículo que diz assim, vai chegar um tempo em que a mulher desejará devolver o filho ao ventre. Se nós formos analisar, nós já vivemos esse tempo. Com o perdão da colocação, qual mãe quer receber a notícia que o filho está envolvido em algo terrível? Nenhuma mãe, nenhum irmão, nenhum parente quer saber, quer ter essa notícia. Eu tenho para mim. Então, eu acho que esta mãe desejará, poxa vida, melhor se eu não tivesse tido o filho. Vamos supor uma mãe africana, com perdão da colocação aqui, regiões da África são regiões em que, para que se haja, na minha opinião, equilíbrio, há que se ser feito
um ajuste como o Japão. Determinar quantidade de filhos a pessoa deva ter, ou então fazer com que mulheres se tornem estéreis. Esterilizar para que não se tenha, porque como pode uma criança ser pequena, está a mãe segurando ela no colo, um no braço e outro na barriga. Um local desse, a pessoa tem que se ter um equilíbrio, um controle. E qual é este controle? Fora as outras atrocidades que acontecem. Mas eu estou aqui falando de Deus, da história de Nick, onde ele foi rejeitado. Estou apresentando lugares em que adultos são rejeitados. Lugares, por exemplo, no Egito, que, sinceramente, eu já vi igrejas visitando o local e, desculpa, eu nunca ouvi eles citarem essa região do Egito que o Nick cita no livro dele. Fala-se do Mar Morto, fala-se de muitas coisas, das pirâmides, né? Fala-se do deserto, e etc, e etc. Mas essas vidas esquecidas numa região onde se é praticamente jogado o lixo da cidade e as pessoas vivem lá, eu peço perdão pela minha ignorância, eu vim a saber deste lugar, confesso, nesta minha segunda leitura do livro do Nick. Estou sendo sincera. Aí eu pergunto, o Nick não tinha braço? Não tinha, não tem braço, os dois braços, as duas pernas, e ele foi rejeitado. E neste local onde ele foi visitar pessoas que possuem braço, perna, e uma pessoa sem os dois braços, sem as duas pernas, foi lá dar apoio para pessoas que, colocando assim lado a lado com ele, ela é literalmente capaz. Então, aquela frasezinha de Facebook e etc., vale acrescentar aqui. Deus capacita os incapacitados. Moisés disse, Senhor, mas eu vou até Faraó? Sim, Moisés, eu te capacitarei. E ao que me dá a entender, Deus capacitou Nick de tal forma que ele surfa, ele anda de skate. Gente, eu não sei andar de skate. Ai, que vexame. Essa hora eu tenho que dizer, ai, que vexame. Eu não sei surfar. E aí é isso que move. Porque pode-se dizer que Deus capacita os incapacitados e este mesmo Deus, ele manda até um lugar, eu vou chamar de esquecido, numa região mega hipervisitada do Egito e que ninguém nunca citou, manda quem ir visitar? Quem? Uma pessoa que todo mundo olharia para ele e diria, o que ele veio fazer aqui nesse lugar aqui? Então, e assim é a vida. O hipermercado de Deus, onde muitas vezes
entram também pessoas neste hipermercado, porque normalmente a vida é assim. Em um mercado, quando ele é... Porque Deus, gente, vamos falar a verdade. Deus, ele é famoso, né? Então, quando uma pessoa entra num local famoso e ela é importante, né, assim, né, pro mundo, o que ela quer? Ela quer ser vista, ela quer ser notada, ela quer passar na frente, e etc, etc, né? Ela já tem visibilidade, mas ela quer que a visibilidade seja maior, né? Só que no hipermercado de Deus não é assim. No hipermercado de Deus, ele não olha a aparência. Ele não olha, ele olha o coração. Às vezes, quem olha às vezes a pessoa, né, como esse Nick diria assim: meu Deus, esse daí foi forte. Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, que é em nossas fraquezas que Deus nos torna fortes. E eu já ia citar um outro aqui, que ele diz assim: não entristeças, estou citando agora, não entristeças quando, por mim, sofreres alguma, eu vou dizer, algum problema. Porque é através deste problema que nós, por ele, estamos passando, que a gente vai ganhar vitória e etc. Bom, diante desta mensagem que eu venho colocar aqui, que eu coloquei aqui, o hipermercado de Deus, apresentei uma pessoa aquela pessoa que diria improvável, né? Tem um cântico que diz assim: eu era tão improvável e Deus me escolheu. Então, é isso aí. Às vezes a gente acha improvável. E é exatamente este improvável que Deus vê resultado, que Deus vê qualidade, que Deus vê... Ele vê coisas que olhos humanos não podem ver. Bem, diante dessa breve explanação, eu desejo a você um excelente final de semana, tá bom? E até o próximo vídeo.